Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que a palavra diz que aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, e as coisas do reino dos céus são loucura para aqueles que são naturais, mas para aqueles que seguem de forma sobrenatural, somos loucos por conta do amor de Cristo. Perseveramos segundo aquele que nós amamos, porque ele pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que são sábios. Segundo o padrão deste mundo, a sabedoria dos poderosos que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Ele pega as coisas fracas neste mundo, desprezáveis, desprezadas, vis, para confundir os que se julgam forte, cuide para que não caia. Assim como nada nos aparta do amor de Cristo, não tem a nudez, não tem a perseguição, não tem a altura, a profundidade, não tem os principados, não tem as potestades, nada nos aparta daquele que nos amou primeiro. Assim como a palavra diz que ele é aquele que pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. Aleluia! Assim como Jesus, na alegria do Espírito, dizia: graças te dou, ó Pai, que não revelaste essas coisas aos sábios, mas sim aos pequeninos. Ele disse: todo aquele que for como uma criança, deles é o reino dos céus. Assim como ele nos ensina: sejais simples como as crianças, mas sejais prudentes, sejais astutos em relação à maledicência, porque ele nos ensina: eis que vos envio em meio a lobos. A palavra diz que o lobo, ele está sempre disfarçado no meio das ovelhas em pele de cordeiro. Mas quando realmente vem o lobo, ele é o primeiro a fugir. O lobo é o mercenário, aquele que sobe pelo muro, por não encontrar a porta. Mas nós, uma porta excelente da graça nos foi aberta. Se levanta muitos inimigos, se levanta muitos devoradores raivosos, porque vê a sua esperança de lucro perdida. Eram aqueles que arrancavam a lã das ovelhas e comiam da carne. Mas o Senhor, a palavra diz: não diga nada que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. E nós anunciamos para abrir os olhos daqueles que estavam sendo influenciados por um jugo pesado, um fardo pesado que colocam sobre os seus ombros e não move um dedo para ajudá-los, e ainda busca sempre os explorar. Mas o Senhor abre a visão e eles são aqueles que saem do lobo. E o lobo, o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Dia após dia o Senhor tem um cetro de ferro que está a quebrar todos aqueles que são lobos ferozes, porque o Senhor se opõe à sua arrogância.
permitiu por um tempo, aonde a palavra diz que até mesmo aqueles que estavam segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel, eles iriam os vencer um tempo por conta da imparcialidade do Senhor, que permitiu com que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, porque negaram aquele que podia os limpar da imundícia, retrocederam, foram podados por conta da incredulidade. E agora é o tempo onde o Senhor os vence e levanta um povo unido numa só fé, bem disposto, num só batismo, o batismo com Espírito e com fogo, daqueles que creem e confessam constantemente e não são mais enganados por palavra estranha. Porque só há um bispo e bom pastor das almas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Aleluia! E todo aquele que ouve a sua voz, não ouve voz estranha, não é influenciado por aqueles que seguem dia após dia desvanecendo, aqueles que o Senhor está os vencendo pelo sopro da sua boca. Não ficará um sequer sobre a face da terra em todo o mundo. Todos desvanecerão, aqueles que têm a marca da besta. Mas para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, nenhum de vós se perderá e permaneceis até o fim. Aqueles que não negam o seu nome, que não se prostra diante outros deuses e diante dos meros mortais, e está sempre o louvor fluindo de uma adoração franca e sincera do interior, do qual o Senhor conhece e recebe com um aroma agradável. E assim permaneceis em mais um dia, combatendo um bom combate, segundo fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.